Religião ou religiosidade é uma grande questão trabalhada pela ciência, pela arte e pela filosofia. A pergunta mais estridente é: por que as coisas existem? Por que existimos? Qual é o sentido da existência? Para essa pergunta, há 4 grandes caminhos de respostas: o da ciência, o da arte, o da filosofia e o da religião. De maneira geral, a ciência busca os cosmos. A arte, a filosofia e a religião buscam os porquês, o sentido, e se recusam a acreditar na ideia de que sejamos apenas o resultado da junção casual de átomos, apenas uma unidade de carbono, e de que estejamos aqui só de passagem. Como milhões de pessoas no passado e no presente, isso seria muito fútil se assim fosse. Será que somos algo que apenas passa? O que os nossos antepassados pensavam disso tudo? Durante milhões de anos, os antepassados do gênero humano pareciam ter vivido uma existência puramente animal. Os primeiros sinais do sentimento religioso apareceram na última fase do Paleolítico Médio, o culto aos mortos, e tornaram-se frequentes com a afirmação do Homo sapiens sapiens, pinturas rupestres, estatuetas femininas e objetos rituais. Pode-se atribuir a estes um caráter religioso no único sentido em que este termo pode ser usado para o homem do Paleolítico, o de indicar um conjunto de manifestações que transcendiam as necessidades imediatas de sobrevivência. Provavelmente, o sentimento religioso das populações que habitavam o continente africano. A atenção dedicada aos defuntos é um sintoma da existência, desde épocas muito remotas, de um difuso sentimento religioso e interpretado como prova de fé em uma possível vida após a morte. Essas informações são preciosas sob o modo de dispor os cadáveres. Os esqueletos podem estar deitados de costas ou encolhidos em posição fetal, com a cabeça coberta com uma grande lâmina de osso para proteger o defunto. No caso das crianças, a cabeça é separada do corpo. As manifestações rupestres estariam ligadas a cultos de tipo animista, atribuindo-lhes um significado mágico, êxito na caça através das representações de animais feridos e mortos, revelando a verdadeira intenção. As esculturas representam fêmeas prênias relacionadas com o culto da fecundação, as quais se associam certamente a Vênus. No Antigo Egito, os mitos relativos à criação do mundo se devem ao Sol, que nasceu sobre uma pequena duna de areia que surgiu do Num, o caos primordial, o elemento líquido sem forma que existiu antes de qualquer outra coisa. Ao tomar consciência de si, o Sol, Ra, saiu da inércia e criou o cosmo chamado Maat, que é a ordem cósmica, imutável e definitiva. O além não tinha para os egípcios um caráter negativo. A outra vida era parecida com a deste mundo, alegrada pelos prazeres e caracterizada pelas mesmas necessidades. O coração era o centro da vida, dos sentimentos e da vontade. Após a morte, o coração era pesado numa balança sobre a qual estava colocado como contrapeso uma pluma que é o símbolo de Maat, a verdade. Se a balança se mantivesse em equilíbrio,
o defunto poderia aceder ao reino do além-túmulo. Se o coração estivesse pesado pela mentira, estaria destinado a ser devorado por uma criatura monstruosa. Para os sumérios, existiam 3 elementos primordiais: o céu, a terra e a água, de cuja união derivou os deuses. Durante um período determinado, céu e terra permaneceram unidos, até que o ar, Deus, Enlil, separou-se e criou os astros. Na antiga Índia, vemos o culto à deusa mãe, que era a fonte da vida e símbolo da fertilidade. Os aborígenes australianos possuíam um riquíssimo patrimônio espiritual. Todo o seu universo religioso girava em torno da crença na mítica idade do sonho, época maravilhosa na qual viveram os seres primordiais que criaram o universo e deram vida aos diferentes grupos humanos, fundando suas tradições e definindo os preceitos culturais. Cada clã descendia de um antepassado totem, seja animal, planta ou fruto, cujo espírito morava não só nos objetos totêmicos, mas também em cada homem que nascia e abandonava no momento da morte. As forças espirituais eram tão fortes como as visíveis e estavam permanentemente em relação com todos os membros de seu clã, tanto nas gerações passadas como nas futuras. Percebemos que nunca houve, no registro da história humana, a ausência de religiosidade. Todos os primeiros sinais de humanidade que encontramos estão ligados à religiosidade e à ideia de nossa vinculação com uma obra maior da qual fazemos parte. Religiosidade é uma manifestação da sacralidade da existência, uma vibração de amorosidade da vida e também o sentimento que temos da nossa conexão com esse mistério, com essa dádiva. Em meio à nossa correria, conseguimos um intervalo para reflexão, para nos perguntar, afinal, o que estamos fazendo nesta vida? Não adiemos nosso encontro com a espiritualidade. Religião as pessoas podem ter ou não. Já a religiosidade é um elemento estruturante da nossa existência.